Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Me Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 5.
do volume 11, trecho 53. Jesus e sua mãe foram inseparáveis. Isto acontece também às almas quando estão verdadeiramente unidas com Jesus. Enquanto rezava, estava pensando no momento em que Jesus se despediu da Mãe Santíssima para ir sofrer sua paixão, e dizia entre mim: como é possível que Jesus se tenha separado da querida mãe? E ela de Jesus, e o bendito Jesus me disse: minha filha, certamente que não podia haver separação entre eu e minha doce mamãe. A separação foi só aparentemente. Eu e ela estávamos fundidos juntos, e era tal e tanta fusão que eu fiquei com ela e ela veio comigo. Assim se pode dizer que houve uma espécie de bilocação. Isto acontece também às almas quando estão unidas verdadeiramente comigo. E se rezando, fazem entrar em suas almas com vida a oração. Acontece uma espécie de fusão e de bilocação. Eu, onde quer que me encontre, as levo comigo e eu fico com elas. Muito interessante, né? E a gente, isso que Jesus está falando é que a gente vê nos outros livros, né, que a gente estuda das místicas, que a gente vê lá na vida íntima, né, vê na mística Cidade de Deus, né, em Maria Valtorta, do Evangelho, que foi revelado. Mas a gente vê muito, muito mesmo, mais na vida íntima, né, que é a parte assim, interior do que acontecia entre eles dois, né, no espiritual ali, e também na mística Cidade de Deus, essa inseparabilidade, né, deles dois, né, aparentemente, né, eles se separavam, mas assim, eles estavam unidos, né, eles estavam fusionados os dois, né, nessa bilocação, a alma deles estava unidas, né, estavam unidos em espírito ali. Então a mãe, ela via tudo o que acontecia. É muito incrível, é como a Aline falou na dela, né, na partilha dela, que antes do Messias vir, ela já estava unida com ele. Antes de Jesus vir, né, ela clamava e chamava e sonhava e suspirava pela vinda do Messias, né, e rezava, né, para que ele viesse para a salvação, né, porque ela via as condições da humanidade, né, ao seu redor, tudo o que acontecia, né, e ela suspirava e clamava e rezava. A vida dela foi uma vida, né, de entrega, né, para a redenção, para a vinda do Messias, né? Tanto que ela mesma, né, entregou a sua virgindade, ela entregou, né, ser virgem, ser casta para vir o Messias, né? Ela fala isso né, nos livros, né, que a gente está lendo. E tanto ela como São José, né? São José também se uniu a ela, né? Em entregar, né, a sua castidade, a sua virgindade, ser virgem para, né, a salvação da humanidade, para vir a redenção, né, para vir o Messias. É muito lindo isso. Então, se a mãe já estava unida, já até muito antes, né, essa união com Deus, ela tinha nessa plena união com Deus, e tudo que ela fazia era nessa intenção, né, de que se fazesse a vontade de Deus, né. Ela tinha essa sabedoria nela, né, a sabedoria de Deus nela, que iluminava e entendia tudo, né? E quando ela engravidou de Jesus, né? Quando Jesus, né, teve a concepção, né, de Nossa Senhora, ela ouvia, ela sabia tudo o que acontecia. Então é essa união, né? Quando a alma que está ali fazendo em tudo a vontade de Deus, naquela fusão, nessa união de vontade, então a alma participa tudo do que acontece, né? A alma com Deus e Deus com a alma. É uma fusão de vida. Então não há, é como Jesus está falando, é uma bilocação. Onde eu estou, ela está, né? Onde ela está, eu estou, né? É inseparabilidade, aquela união. Ele falou mesmo, a alma que faz a minha vontade, ela é inseparável, não consigo ficar longe dela. Ela me atrai, né? Porque é coisa dele. Ele olha para aquela alma e vê as coisas dele, vê ele mesmo ali, né? Então é muito lindo. E Jesus, quando estava na barriga dela, ela participava de tudo. Ela via Jesus chorar na barriga, ela ouvia as orações que Jesus fazia, as conversações que ele tinha com o Pai. E ela participava de tudo, ela estava ali antenada, atenta a todos os movimentos de Jesus já na barriga dela. Ela prestava atenção. E ela, quando via Jesus chorar, né, sofrendo ali por causa das almas,
porque ele já sofria ali a sua paixão, ele já na barriga da mãe, né? E ela via ele sofrer, e nossa, era uma dor muito grande, ela sofria e se unia a essa dor junto com ele. E aí ela via, ela prestava atenção até na oração que ele fazia. E ela repetia junto com ele, oferecendo a dor. Ela oferecia o filho dela e oferecia a dor que ela sentia pela salvação da humanidade, pela redenção. Ela repetia tudo. Então é essa mãe que está cuidando, essa mãe que está atenta aos interesses. Né? Por isso que Jesus fala que nós somos essa unida a Ele, nessas almas que são unidas, são essas mães. Né? São inseparáveis dele também, são como mães aqui na terra. Que é como uma mãe que cuida, protege o filho, que está atenta às necessidades do filho. Nós como mães, né? A gente não está atento e prestando atenção no que o filho necessita, a gente está ali cuidando. O nosso filho, quando é bebê, a gente está ali prestando atenção, para você estar trocando fralda, dando banho, amamentando, colocando, né, cuidando das necessidades daquela criança. E de acordo com a criança vai crescendo, a gente assim continua assim, como essa mãe, que vai cuidando de todas as necessidades, né, cuidando, protegendo, educando, orientando. Então, assim, é como mãe que está ali prestando atenção, né, no que o filho, nas necessidades do filho, atenta ao filho. Então, por isso que Jesus fala que é como uma mãe para mim que está atenta e prestando atenção em mim. Né? E a mãe fazia isso, a mãe não tirava os olhos de Jesus. Desde a concepção, até muito antes, né, como a gente sabe, né, que ela estava assim, os olhos fixos no Messias. Ela só pensava no Messias, na salvação da humanidade, que o Messias viesse, ela não pensava em outra coisa. E a mãe tudo fazia nessa intenção, para vir o Messias, para chamar o Messias. Né? E assim foi também com Jesus na barriga dela, nos 9 meses. Né? Ela acompanhava Jesus, prestava atenção nas orações, nas petições, nas dores de Jesus e se unia a Ele. Né? Em tudo que Ele fazia. Quando Jesus nasceu, então ela estava atenta. Ela prestava muita atenção em tudo. E fazia tudo unido com Ele. Ela prestava atenção nas orações, como Jesus agia. Ela prestava atenção em tudo e repetia tudo. Eu acho muito incrível, né? E ela via, né, que Jesus estava sofrendo, né? De ver ali o estado das almas, ele oferecendo, e ela ia lá, se unia ao sofrimento, ele oferecia também. Via que Jesus estava em oração, oferecendo pelas almas, né? Por aquelas obstinadas, por aquelas que não iam querer, né? A redenção, que eu, né? Rejeitar a Jesus, e ela estava ali junto com ele. Quando aí ela está falando aqui, né? A Luísa dizem que ela ficou pensando, né? Que quando Jesus foi na vida pública, né? Eles se separaram, né? Aparentemente parece que se separou como Jesus falou, mas a mãe estava junto comigo. Né? A alma dela estava unida e ela via tudo que fazia. Ela estava participando de tudo, ela sabia tudo o que acontecia. Ela via tudo. Tudo era comunicado. Não foi rompida a comunicação entre eles porque ele estava, né? Teve que se separar, aparentemente aquela separação física. Né? Mas a alma ela estava unida, bilocada. Aí eu lembrei da leitura que a Lene fez, acho que foi na Quaresma, no vídeo da Quaresma, que ela leu uma parte, eu não sei se foi, né, nesse vídeo da Quaresma, porque foi tantos vídeos que eu vi esses dias que agora eu não tô lembrando qual foi o vídeo. Mas enfim, era na vida íntima que ela estava lendo, e era da parte que Jesus estava lá, né, na sua vida pública, e a mãe estava lá junto, né, Nessa, a mãe estava junto com ele lá, né, ouvindo o sermão lá, que ele estava falando lá. Né? É aquela parte que chegou uma mulher e disse: feliz a mãe, né? Feliz a mulher que te gerou, que te amamentou, né? Uma coisa assim que tem na passagem da Bíblia. Aí ela estava lá. Aí ele falou: feliz é mais aquele que cumpre com a vontade de Deus. Mas a resposta que Jesus deu ali naquela hora, aquela mulher, foi em direção a ela, né? Foi para ela, e ele dizendo que ela ficou se fez com vergonha, sem graça, assim, sabe? Ela ficou assim, desse jeito, né? Aquela humildade da mãe. Então, naquele momento, quando Jesus deu aquela resposta, que eu não lembro exatamente, eu não vou falar aqui para não falar besteira, né? Exatamente as palavras, mas ele falou algo assim, né? Feliz aqueles que cumprem com a vontade de Deus, algo assim. E ele tá falando isso em direção a ela, né? Porque em tudo ela fazia a vontade de Deus, atenta à vontade de Deus, em cumprir com a vontade de Deus, né? E ela pegou aquela oração, ele dizendo, né? Que naquele momento ela não tomou para ela. Ela pegou aquelas orações, se elevou a Deus e agradeceu a Deus
né? Deu graças a Deus, né? Foi Deus que fez. Então, ela deu toda a glória, né? E todo o louvor foi para Deus. Ela pegou aquilo que Jesus falou e não falou, eu sou, nossa, eu sou incrível, né? Não, ela não ficou cheia de orgulho porque Jesus estava falando aquilo em direção a ela. Ela sabia que era para ela, né? E só que ela pegou aquela oração e se elevou a Deus, né? E se uniu àquilo que Jesus estava falando e ofereceu a Deus, né? E fez uma oração, dando glória a Deus, glorificando a Deus, não a ela, né? Ela ficou toda sem graça, mas porque ela é humilde, que ela sabia que nada vinha dela mesmo, né? Que todas as coisas que Deus opera, né? Todas as coisas que ela fez foi Deus operando nela, né? Ela é cheia de graça, né? A graça de Deus, o conhecimento de Deus, foi Deus que colocou todas as coisas nela e ela sabe, né? Essa humildade dela, então ela se elevava a Deus. Eu achava muito incrível, né? E ela ficava assim. E diante daquele sermão, que eu não lembro qual o que ele estava falando, acho que é algo com relação a isso, de fazer a vontade de Deus. E tinha os fariseus, outros além lá, né? E Jesus falando sobre isso. E eles viam, ele acompanhava os corações, né? E ele dizendo lá na vida íntima que ele olhava para a mãe e se consolava de ver, né? A mãe, né? A postura da mãe, aquela união dela, aquela humildade dela, aquela de pegar e glorificar e ficar aquela alma amante de ficar olhando para Jesus, sabe? E olhar para a mãe e ele disse que se consolava de ver, de olhar para ela. Era a alegria dele, o descanso, o consolo dele. Mas ele disse que quando se voltava para os fariseus e via os corações dos fariseus cheios de orgulho, de ira, sabe? Todo cheio de soberba, assim, pelo que Jesus falou, né? Assim, rejeitando, né? Todo naquele orgulho de não aceitar aquilo que Jesus está falando. Eles viam que era verdade, tocava eles, mas eles não deixavam penetrar porque eles tinham inveja. A inveja falava mais alto, aquele orgulho, inveja do que, né, do que Jesus falava ali, porque eles viam que Jesus, né, falava a verdade, eles viam a sabedoria em Jesus e eles tinham raiva, inveja de Jesus pela sabedoria que ele tinha, né? E eles tinham raiva porque Jesus era um pobre, né, para eles era um Zé Ninguém. Não era um estudado, não era doutor como eles, então por isso que eles rejeitavam. Porque Jesus era pobre e não era doutor como na visão deles, que Jesus não era doutor, né? Douto, inteligente, não era, né? E não era um mestre, né? Como eles. Então eles se orgulhavam disso, das aparências, né? Então eles não aceitavam o que Jesus falava porque Jesus era pobre, era um Zé Ninguém, como eles achavam que era. Então aquelas palavras não penetravam no coração deles, muito pelo contrário, eles se enchiam de ira, de raiva, né? E, nossa, e era uma dor, e Jesus disse que era uma dor muito grande para ele, de olhar para os corações dos fariseus, de ver a reação dos fariseus, né? Olhando para o coração deles. E o que consolava ele quando ele olhava para a mãe, olhar para o olhar da mãe, a doçura, né? Era um consolo, era a alegria, o descanso dele, ele falava. Então, assim é, né? Como ele está falando, as almas que fazem a minha vontade, né? Que estão unidas a mim, que fazem a minha vontade, estão unidas, assim como a mãe, né? Que estão ali atenta, né? Que está ali cuidando, me amando, atenta às minhas necessidades, é o que eu quero, né? Está atenta a mim, está prestando atenção em mim e está se unindo a mim, né? Na oração, repetindo, prestando atenção no que eu estou fazendo, né? Então tá de olho. Então é muito lindo, né? Então por isso que tá falando aqui. Então não tem separabilidade. Eu dei esse exemplo, assim, apesar dela estar lá junto nesse dia, mas assim, eu tô falando essa questão da alma, dessa inseparabilidade da alma, né? É isso que, por isso que eu tô falando desse exemplo, né? Que eu dei agora, né? Da vida íntima. Mas eu dei esse exemplo, a questão disso, da questão da alma, dessa inseparabilidade, dessa atenção, né? De ser esse consolo, esse descanso, né? E a gente vê todo o livro, né, da vida íntima, da misticidade, a gente vê, né, quantas vezes que a mãe via tudo, né, na hora da paixão a mãe via tudo, a agonia de Jesus, ela estava vendo todo o sofrimento de Jesus e se unindo a ele, né, e oferecendo e fazendo as mesmas coisas que Jesus fazia. Se a gente for ver lá, ela fazia tudo, ela estava prestando atenção e repetia tudo que Jesus fazia. Pegava as orações de Jesus e oferecia tudo, repetia tudo. Fazia as orações que Jesus fazia, né? Ela acompanhava tudo, ela via tudo que Jesus estava passando.
É muito incrível, né? Essa união, né? Essa inseparabilidade, são inseparáveis, né? Então ela sempre passa por tudo, por todas as dores, né? Então se Jesus está sofrendo, ela sofria também, né? Então é essa alma que vive na divina verdade, essa união que vive, né? É uma só vontade, é um só coração, né? É um só sentimento, né? É um só temperamento, né? Como ele já falou fala em outros textos do livro do céu, né? É uma só dor. Então, assim, é um só sofrimento. Se Jesus está sofrendo, a gente sofre também. A gente participa do sofrimento dele, da dor dele, né? Então, a gente tá junto com ele em tudo, né? Tá, onde ele tá, a gente tá. Onde a gente tá, ele tá. Não tem separação. Minha filha, tu não podes compreender bem o que foi a minha querida mãe para mim. Eu vindo à terra, não podia estar sem céu. E meu céu foi minha mamãe, né? Que coisa linda. E ele fala isso, né? Que as almas é o céu. As almas que faz a divina vontade é o céu, né? Para Deus, né? As almas são o céu na terra, né? Para Deus. Entre eu e ela passava tal eletricidade que nem sequer um pensamento houve nela que não o tomasse de minha mente, ó, como eu acabei de falar, né? Que ela estava atenta, é uma eletricidade. Estava unido, né? Não tem aquele cabo da eletricidade, né? Onde passa a eletricidade por dentro, aquele fio que a gente carrega as coisas, né? Que a gente vê dessa união, mas está passando a eletricidade, então é isso. É esse cabo de união, esse fio, essa conectividade que está unido, os dois unidos, então a eletricidade está passando, né? Entre um e outro, está conectado os dois. Então, passava a eletricidade, então passava tudo, né? E o que ele quer dizer? Tudo. A eletricidade, né, que saía dele passava para que saía dela passava para ele, nessa união, né? Então, não, nenhum pensamento nenhum pensamento se passava batido. É isso que eu estava dizendo, não passava batido da mãe. Ela tomava tudo, né? Tudo que passava na mente de Jesus, porque estavam conectados. Por causa essa conexão que eles tinham, então a eletricidade era um só, né? Alimentava os dois. Então, o que um sentia, outro sentia. O que outro pensava, né? O outro também pensava junto. Estava junto, né? E aí, ó, se este tomar de mim, e este tomar de mim, a palavra, e a vontade, e o desejo, e a ação, e o passo, em suma, tudo, formava neste céu o sol, as estrelas, a lua e todas as alegrias possíveis que a criatura pode me dar, e que pode ela mesma gozar. Ó, como me deleitava neste céu, como me sentia consolado e refeito de tudo. É correspondência, né? É uma alma que esvaziou de si, né? Então, para chegar a esse ponto, né, essa conectividade, essa eletricidade, né, de ser um só pensamento, uma só vontade, como Jesus está dizendo, um só passo, né, o desejo, vontade, palavra, tudo isso, formar esse céu para Deus é esse esquecimento de si, esse vazio que tem que ter, né? E a mãe era totalmente esvaziada de si, né? Nenhum momento de sua vida, nenhum momento, nenhum instante ela pensou em si, né? Todas as coisas ela fazia para, né? Pensando em Jesus, pensando na glória de Deus, né? Pensando no benefício das almas. Então, era o pensamento de Deus, né? Então, tudo que ela pensava, né? Era o pensamento, era a vontade de Deus e o pensamento de Deus, que é a maior glória, da maior glória para Deus, e a salvação das almas. Então, ela vivia assim também para isso. A vida dela era isso, né? Por isso que ela é a corredentora, e Jesus fala, né, que as almas que vêm na divindade são esses corredentores também, né? As almas que estão unidas a Ele, né? Vivendo da vida dele, vivendo a vida dele, né? Prestando atenção, fazendo o que Ele faz, né? Tá atento, né? Às suas necessidades, né? Vamos dizer assim, né? Ao que Ele quer. Tá prestando atenção e tá repetindo tudo o que Ele fez, né? Tá dando essa continuidade, né? E Ele pode fazer livremente nessa alma, né? Dando essa continuidade na sua vida, né? Aí Ele fala aqui, ó, que aí Ele fala aqui, ó, como me deleitava neste céu, como me sentia consolado e refeito de tudo. Também os beijos que me dava minha mãe encerrava o beijo de toda a humanidade.
e me restituiu o beijo de todas as criaturas. Cara, é muito grande, né? É isso, né? Como a gente sabe, a alma que vive na vontade de Deus, ela faz, né, os atos de modo universal. Então era tudo divino, era atos divinos, né? Era atos divinos que abraçava tudo. Então tudo que a mãe fazia, ela fazia em nome de todos, né? E ao a mãe fazer, né, Jesus recebia e via todas as almas, né, através dela, né? Então o beijo que ela dava era como ela se sentia se beijado por todas as almas, né? E era assim também a vida de tudo o que ele fazia, as almas estavam enxertadas em Jesus, né? As almas foram geradas no ventre da mãe junto com Jesus. Então tudo o que ele fazia em nome de todos também, a gente sabe, né? E tudo, né? E o Pai recebia como se todos estivessem fazendo. É muito incrível isso, né? É muito grande viver na divina vontade, né? Nessa união com Deus é universal, nossa, abrange tudo, todos, né? A alma que vive na vontade de Deus é o universo para Deus. É o céu, né? Porque no céu todos vivem na vontade dele, né? Todos estão unidos à vontade de Deus, né? Atento a ele lá. Então, aqui a alma que vive na sua vontade também é o céu na terra para Deus, onde Deus pode habitar livremente, pode viver livremente naquela alma e olhar e viver, né? Olhar através dos olhos dela, viver, né? Ali na alma, vivendo ali junto com ela, né? Viver todas as coisas, né? Naquela alma. Livre, livre de fazer o que ele quiser, né? E por causa dessa vida divina, a vida dele habitando em nós, é isso que ele está falando, ó. Toma tudo, forma tudo, né? Porque ela está repetindo a minha vida, ela está fazendo o que eu faço, né? A minha vida nela, ela está vivendo a minha vida. Ela está prestando atenção em mim, ela está cuidando de tudo, ela está atenta a mim, ela não está distraída com as coisas da terra, não está distraída com suas coisas, né? Não está com as suas preocupações do humano. Ela está atenta a mim, prestando atenção em mim e repetindo tudo o que faço. É isso que a mãe fazia. E era no ordinário, no simples, né? No simples que ninguém prestava atenção, ninguém via, ninguém prestava atenção na mãe, assim, de dizer que ela era, né, era a mãe do Messias, que era a mãe do Redentor, que é a mãe do Filho de Deus. Não olhava para ela ninguém, porque a mãe vivia uma vida ordinária, é na vida ordinária que ela fazia tudo, é na vida ordinária que tudo acontecia. Ninguém via, mas tudo estava acontecendo. A mãe, naquela vida ordinária, ela abraçava toda a humanidade, em cada ato, né? Abraçava, era o céu, né? Era o céu de Deus na terra. Já pensou aquelas pessoas que conviveu com a mãe, né? As pessoas não vê, não percebem, né? Não tem, é porque é bem mesmo assim, escondido, né? Não vê. E já pensou, né? Um céu, o céu de Deus, o paraíso de Deus, né? A pessoa viver e ter conhecido e ter convivido com alguém que foi o paraíso de Deus. Foi o céu de Deus na terra onde Deus habitou. Nossa, onde Deus habitou e habita. Então, assim, as pessoas não tinham ideia, né? Não tinha ideia, né? E olhar para mim como uma pessoa, uma mulher qualquer, né? Uma mulher normal que teve casada com um filho, né? Tanto que ali, quando Jesus, lá em Nazaré, quando ele fez aquela leitura da passagem, né? Que ele disse que, né? Hoje tudo se cumpriu, né? Se consumou tudo, se cumpriu aquilo, né? Que ele leu da palavra. Nossa, ele foi quase que foi apedrejado lá, expulsaram ele. Porque quem és tu para dizer isso? Você, que é filho do carpinteiro, então, né? Não acreditaram que ele era o Messias, porque viram Jesus crescer e viver naquela vida ordinária mesmo, e pobre filho de carpinteiro, tu que és filho de tua mãe é Maria, então assim, né? Não acreditavam, não viam nada, né? Parecia que nada estava acontecendo, mas ali era o próprio Deus ali, diante deles, né? O Criador de tudo. E Nossa Senhora era aquela, né, que era o céu onde ele habitava, onde era o descanso dele, o consolo dele, a alegria dele,
né? E nela ele via, que consolava ele, que nela ele via tudo, todas as almas, né? Como ele está falando que ele recebia como se todas a beijasse ele, como se todas as criaturas, né, beijassem e restituía o beijo de todas as criaturas. Aquela substituição do atos que ele fala, né? Que é a alma que faz, que deixa dar liberdade a ele, que faz a vontade dele, dá essa liberdade para ele, né? Faz essa substituição de atos. Em tudo me sentia a minha doce mamãe. Me assentia no respiro, e se era afanoso, me aliviava, e me sentia no coração. E se eu estava amargurado, adoçava-o no caminho, e se estava cansado, dava-me alento e repouso. E quem pode dizer-te como me sentia na paixão? Em cada flagelo, em cada espinho, em cada chaga, em cada gota de meu sangue, tudo me sentia e me fazia o ofício de minha verdadeira mãe. A gente vê lá, né? A mãe, ela procurava, né? É isso que eu tô dizendo, né? A mãe ser outra mãe na terra como uma mãe foi, é isso de estar atenta à necessidade do filho. Prestar atenção no filho, né? Dar esse repouso, esse descanso, alimentar, dar o alimento necessário para o filho, né? É isso que a mãe faz, né? Todo esse cuidado para com o filho, né? Tá atento, né? E ele sentia e me fazia o ofício de minha verdadeira mãe. Né? E a gente vê, e ele também às vezes sentia dor por ver a mãe sofrer, né? Porque a mãe sofria de ver ele sofrer, você vê, né? Então era a dor, né? Quando um sofria, outro sofria, né? E ela era o consolo dele, né? Que via a correspondência dela, o amor dela para com ele, né? Então ele se consolava de ver, né? É muito lindo da gente ler lá, né, os livros das místicas e ver essa inseparabilidade, essa união, né, de Jesus com Nossa Senhora, muito lindo. Ah, se as almas me correspondessem, se tudo tomassem de mim, quantos céus e quantas mães teriam sobre a terra, né? Que lindo, né? Isso que está dizendo. É muito incrível esse trecho, né? Quantos céus, né, teria na terra, céus onde Deus pudesse habitar, né? Quantas mães ele teria sobre a terra, né? Se as almas correspondessem a ele, né? Porque uma mãe, como eu falei, uma mãe, ela se preocupa, né, com as necessidades, ela se preocupa com o filho, tá atenta ao filho, prestando atenção. A gente, mãe, quando a gente vê quando o filho não tá bem, quando o filho tá doente, a gente sabe, né? É essa conexão, essa inseparabilidade, né, que ele tá falando, essa eletricidade que passa e a mãe entende a necessidade do filho, o filho entende, né, a mãe, né, esse entendimento de que só de olhar sabe o que o filho está necessitando, o que o filho quer, né, devido ao conhecimento, o conhecimento, né, que tem, né, e do filho. Então, é incrível, né? Se tiver mais coisas durante o dia, a gente vai falando mais, né? Amém, Fiat.